Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebem Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a tirar o mais 900 tão sonhado na redação do Enem. Nós estamos dando seguimento ao nosso projeto 100 em 100, que foi iniciado no dia 3 de agosto. Você pode ver todas as redações que já foram postadas e, a partir de agora, acompanhar as restantes, que ainda falta muita, mas muita redação para postar aqui. 100 em 100, para quem não entendeu, são 100 redações em 100 dias. Os 100 dias prévios ao Enem 2022 serão regados por redações nesse canalzinho aqui de 100 temas diferentes, redações autorais inéditas, todas feitas por mim, com a ambição de acertar o tema da prova e também com a ambição de deixá-los preparados para todos os temas possíveis e imagináveis. Se não tiver entre esses 100 aqui, eu vou ficar muito triste, falar, nossa, realmente esses caras do Enem têm uma imaginação muito boa, porque fiquei pesquisando o que várias pessoas achavam de tema, e pega de site daqui e dali, e eu trouxe 100, os 100 mais cotados. Vamos ver se eu acerto. Mas enfim, vamos direto ao assunto que eu já enrolei demais. Nossa redação de número 9, 9 de 100, não esqueça. Depois dessa daqui tem mais quantas? 91, boa, já tem um ponto neném aí na questão de matemática. A redação de hoje tem como tema violência contra jornalistas, que é algo que está muito em pauta ultimamente. Vai que eles colocam lá na sua prova, você precisa ter argumentos, você precisa saber como fazer. Então, vou te mostrar como eu fiz uma redação sobre esse tema. Aqui está a minha introdução. Quem está chegando agora tem a legendinha ali, ó. Esses são os três itens básicos de uma introdução de uma redação mais 900: repertório sociocultural, contextualização do tema e a tese. Consoante o dramaturgo alemão, eu não vou nem me atrever a tentar, porque para mim é o Bertold Brecht, sou péssimo com línguas estrangeiras. Esse cara, que é um dramaturgo alemão que tem um nome muito difícil, ele disse: do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que os comprimem. Olha que frase filosófica, reflexiva. Tá, mas o que que daí quer dizer sobre a violência contra jornalistas? Eu acho que você viajou, hein? Calma aí, cara. Calma aí. Analogamente a esse pensamento, convém ressaltar que, embora as agressões aos jornalistas sejam reprováveis e nocivas à liberdade de imprensa e de expressão, é preciso entender as causas dessas ações por parte dos brasileiros. Não estou passando pano para ninguém, não estou justificando nada. Estou fazendo uma redação e vou apresentar causas, na minha humilde e singela opinião, que acabam refletindo nessa agressão, nessa violência contra jornalistas. Então, o que que acontece? Quais são as raízes dessa violência? Ela existe, ela é reprovável, repugnante, não deveria acontecer. Espero que um dia tenha fim. Não estou aqui justificando nem passando pano para ninguém. É bom deixar isso bem claro. Estou mostrando causas e vou contextualizar com a minha opinião, meu ponto de vista sobre essa temática. Beleza? Dessa maneira, nota-se haver uma articulação política de incentivo à prática comum nos dias odiernos. Argumento um: articulação política de incentivo a essa prática, a essa violência contra os jornalistas nos dias atuais. Esse é meu argumento um da minha tese, bem como um rancor dos cidadãos construído ao longo das décadas em virtude da descoberta de manipulações da mídia. Argumento um: articulação política. Argumento 2: um ranço que a gente tem da mídia por culpa dela mesma. Não estou falando que os jornalistas devem ser agredidos porque a imprensa já pisou na bola. Eu estou dizendo que, na minha humilde e singela opinião, ter pisado na bola anteriormente causa essa agressão nos dias atuais. Beleza? Então, D1 e D2 vão ser regados a partir desses elementos aqui, desses argumentos que eu coloquei
na minha tese, que é composta do quê? Você já está careca de saber, duas causas ou duas consequências. Bora para o D1, então. D1 tem os parágrafos de desenvolvimento, quatro elementos básicos: tópico frasal, repertório sociocultural, elaboração do argumento e conclusão. Tudo coloridinho aí para você se situar e não ficar perdido. Vamos no nosso tópico frasal, que é aquela pincelada, aquela iniciada de leve no que eu vou falar no parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, é indubitável que a dificuldade imposta aos profissionais da informação relaciona-se com o incômodo causado a poderosos indivíduos. De acordo com o filósofo francês Voltaire, a política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. O que que eu estou fazendo aí? Estou colocando a culpa nos políticos, estou colocando a culpa nos interesses de pessoas poderosas para gerar essa agressão aos jornalistas. Agora eu vou elaborar meu argumento. Sob esse viés, os membros dessa classe direcionam palavras odiosas àqueles cujas atuações põem em risco suas carreiras e reputação frente aos eleitores, o que tem por corolário o cometimento de atos violentos a fim de defender a honra dos políticos, enquanto esses visam a perpetuação nos cargos eletivos. Expôs esse conflito entre o trabalho jornalístico, principalmente o investigativo, e a capivara, né, a ficha suja desses políticos, e aí eles vão instigar essa violência porque eles não querem ser descobertos, eles não querem que você saiba dos esquemas maléficos ao nosso bem-estar enquanto cidadão brasileiro, e aí ele vai oprimir, ele vai reprimir, ele vai promover essa violência, lógico que não diretamente, algumas vezes diretamente, mas ele acaba estimulando, seja com discursos ou até com dinheiro ali por baixo dos panos, para colocar esses profissionais em risco e aí eles se sentirem amedrontados, não fazerem o trabalho deles. Belezinha? Agora eu vou concluir esse meu parágrafo de desenvolvimento. Logo, o 111º lugar no ranking de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras é um reflexo do aumento da influência política sobre os cidadãos, especialmente pela comunicação via rede social. Um caso que não foi diretamente contra jornalistas, mas ajuda a exemplificar aqui. A manifestação do Donald Trump pós-eleições, em que ele perdeu para o Joe Biden, gerou aquela invasão do Capitólio. Então, quando eu digo discursos, é isso. Principalmente os candidatos de extrema direita, eles acabam usando isso, porque as suas atitudes são contrárias a muitas coisas, inclusive constitucionais, de direitos humanos, e eles atuam através do silenciamento da imprensa, instigando violência, instigando que as pessoas impeçam esses jornalistas de fazerem seus trabalhos para não expor os seus podres. E aí o Brasil tem trouxe mais um dado aqui, que o Brasil tem um ranqueamento péssimo em relação à liberdade de imprensa. Vamos supor aí que tem entre 180 e 200 países, né? Cada hora tem uma conta diferente, mas vamos colocar 200 países. Nós estamos na segunda metade. Isso já é péssimo. Estamos junto com países que a gente acha que é bem pior do que aqui, mas a gente está ali nesse quesito, tá igual. Fechou então? D1 está aí completinho com os quatro elementos. Eu posso partir para o meu D2, que se é o mesmo parágrafo, né? Também é um parágrafo de desenvolvimento. Ele vai ter a mesma estrutura, vai ter as mesmas cores, os mesmos elementos do parágrafo anterior. Só que ele vai agora falar do meu segundo tópico lá que eu coloquei. Lembra que eu falei? Primeiro era esse incentivo dos políticos, e segundo era o quê? Era o histórico podre da mídia que fazia com que muitas pessoas acabassem tomando essas atitudes porque já estão meio de saco cheio, já passaram por algumas situações e agora eles querem revidar. Repito, não é a forma correta de agir.
Ademais, a estratégia supracitada somente se fortaleceu devido ao histórico negativo dos meios de comunicação nacionais. Haja vista que existem posicionamentos antigos contrários a eles, feito a frase do escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. Às vezes, a única coisa verdadeira em um jornal é a data. Isso daí o Veríssimo falou há muito tempo e exemplifica como a visão social em relação à mídia não é muito boa. Aí eu vou elaborar. Dentro desse contexto, é perceptível que as atitudes contemporâneas são oriundas de casos vexatórios da imprensa, como a manipulação da Rede Globo no debate presidencial de 1989, em que a emissora editou o vídeo e moldou a aparência de Collor para vencer Lula e eleger-se chefe do Poder Executivo Federal. Vamos concluir. Desse modo, quando as pessoas colocam em dúvidas as intenções dos jornalistas e a veracidade de suas informações, não se trata de paranoia ou conspiração, apenas, mas de um passado repleto de máculas. Esse daqui não é coisa da minha cabeça. Os envolvidos lá da Globo já assumiram que eles passaram até brilhantina lá na testa do Collor para ele parecer mais humano, parecer que estava suando, que ele não era um robô do mal. E isso daí, esse debate, quando houve esse debate na Globo, os dois candidatos, pelas pesquisas, estavam ali tecnicamente empatados. E essa edição, essa forma com que eles fizeram com que o Collor se desse melhor no debate, fez com que o Collor vencesse as eleições. E aí postergou o, a vitória do Lula, em vez de 89, passou lá para 2002, assumindo em janeiro de 2023. Certo? Então, tem coisas ali. A imprensa já pisou na bola. Eu poderia citar aqui que a Globo escondeu por um tempo o movimento Diretas Já, foi o último a noticiar porque ela era alinhada com a ditadura, o próprio alinhamento da Globo com a ditadura. E aqui eu estou citando o Globo, mas tem outras emissoras também, tá, gente? Tem outras coisas para citar que a Globo é a principal, então dá mais peso, né? Quando você coloca na sua redação, vai ter mais impacto do que colocar alguma coisa que aconteceu, sei lá, da Rede TV. Belezinha? Então, citei esses exemplos e coloquei que não se trata apenas, ó, você vê que o apenas aqui, porque às vezes é paranoia, às vezes é conspiração. Durante a pandemia mesmo, se falava que a Globo fazia um alarde desnecessário sobre a pandemia, e não foi verídico. Aí falava que só a Globo que estava falando, mas aí você colocava na Record, na SBT, na Band, também estavam falando as mesmas coisas. Mas aí se criou algo contra uma emissora específica para criar um inimigo em comum e mobilizar a base ali do candidato e tudo mais. Mas tudo isso é reflexo de um passado que está cheio de máculas. A imprensa já pisou muito na bola e fez com que fosse criado esse clima muito pouco favorável em relação à população, em relação a alguns indivíduos mais extremos. Então é hora deles também fazerem meia-culpa deles. Ó, a Globo já pediu desculpa aí por algumas coisas, né? Mas tem coisas que só o pedido de desculpa não vai adiantar. Beleza, então eu acho que eu fiz uma boa introdução, eu acho que eu desenvolvi bem esse tema, mas agora eu preciso fazer uma conclusão bacana para conseguir o meu mais 900, certo? Ali na legendinha tem todas essas cores diferentes, são muitas cores, tive até que usar a cor, minha mãe chama de cor de burro quando foge, mas no PowerPoint estava escrito amarelo escuro, mas minha mãe chama de cor de burro quando foge. Vamos lá, vamos retomar o tema então. Em suma, é imprescindível desconstruir as raízes desse problema. Fui lá e até tem umas retomadas que são mais padrões, mais simplesinhas, assim, mais coringas. A gente sempre está lidando com problemáticas, então se você quiser já deixar aí já. Em suma, é imprescindível desconstruir as raízes dessa problemática, desse problema. Você vai cumprir essa retomada que é o que o corretor quer. Ele quer que você coloque algo desse tipo aí na conclusão. Algumas outras redações eu trouxe mais completo, trazendo de volta a tese, mencionando o tema em si, mas redações de nota mais 900, nota 1000, já também agiram dessa forma, de uma retomada um pouco mais sucinta, tá bom?
A nossa intervenção tem 5 elementos básicos: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. O detalhamento pode ser de quaisquer um dos 4 elementos anteriores. Pode colocar no agente, na ação, no modo e na finalidade. Eu sou viciado e apaixonado em colocar na finalidade. De vez em quando eu coloco aqui nos outros, mas eu prefiro colocar na finalidade, que é onde eu tenho mais firmeza e mais destreza para colocar direitinho. Também acho que não deixa a conclusão tão longa, a gente também tem uma limitação de linhas. Portanto, cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, nosso agente, cheque, estabelecer mecanismos que permitam a esses indivíduos o trabalho seguro. Nossa ação, então, está cheque. Por meio da criação do Departamento de Combate à Violência Intelectual. Opa, olha que modalidade bacana de resolução, vai criar-se um departamento. É o que eu falo, gente, tem que deixar a imaginação fluir. Agora, na hora da conclusão, é hora de você viver num país maravilhoso, num país que tem gente querendo resolver todos os problemas possíveis e imagináveis, de todas as formas possíveis e imagináveis. Desde que você não cite aqui unicórnio, saci pererê e mula sem cabeça, desde que você cite um agente bacana, ações bacanas, você pode também, às vezes, ir para um mundo mais utópico em que as coisas sempre dão certo, com o fito de elaborar estratégias de proteção aos jornalistas, bem como investigar agressões e homicídios para realizar as prisões de forma célere. Então, coloquei a finalidade. Completei quase tudo já, hein? O Ministério da Saúde vai estabelecer mecanismo para permitir esses indivíduos, eh, permitir a esses indivíduos o trabalho seguro. Vai ser feito por meio da criação do Departamento de Combate à Violência. Esse departamento vai elaborar estratégias que protejam esses jornalistas e prendam os agressores e os assassinos de forma rápida. Agora eu vou detalhar essa finalidade. Feito tudo isso, chegando nesse cenário, a partir dessas medidas, o Brasil não mais fará parte do difícil cenário de atuação jornalística que o coloca ao lado de países como Afeganistão e Guatemala. Lembra que eu falei que às vezes a gente tem visões sobre alguns países e em alguns quesitos o Brasil está igual. O Brasil está ao lado de Afeganistão e Guatemala em relação à liberdade de imprensa. Olha que coisa maluca. Afeganistão, Osama Bin Laden, Torres Gêmeas. Olha ao lado de quem o Brasil está. Então, olha como a coisa aqui está crítica. Beleza, detalhei a minha finalidade. E agora eu vou finalizar daquele jeito que vocês já estão acostumados. Vamos ver se eu consegui nessa redação. Voltando lá para a minha introdução, aquele grande dramaturgo alemão falou: do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que os comprime. Será que eu consegui fazer uma referência legal na minha conclusão? Assim, haverá uma pacífica fluidez de informação na nação tupiniquim, protegida pelas margens plácidas das leis. Nossa Senhora, mais uma que ficou bacana, hein, gente? Olha, não é por nada não, mas poxa, olha, o dramaturgo alemão falou uma frase muito bonita e eu consegui fazer um link muito bacana. Pacífica fluidez. Lembra que ele falou lá da violência do rio? Violência das margens? Pacífica fluidez de informação. A informação vai fluir para a gente de forma pacífica. Os jornalistas vão encontrar a paz para fazerem os seus trabalhos. Protegidos pelo quê? Pelas margens plácidas das leis. Porque não vai criar lá o Departamento de Combate à Violência Intelectual? Não vão ser elaboradas estratégias de proteção? Não vão ser investigadas as agressões? Não vão prender os agressores e os homicidas? Logo, eles vão ser protegidos pelas margens plácidas das leis. Fiz referência do rio, da margem, da violência, da pacificidade. Concluí de forma maravilhosa, modéstia à parte. Eu acho que eu tenho em mãos uma redação mais 900. Mas, se você acha diferente, deixe aí nos comentários. Diga porque essa redação não é mais 900. Faça sua crítica construtiva de forma respeitosa, que ela será muito bem-vinda. Do contrário, você que curtiu muito, falou: Nossa, essa redação eu queria ter feito. Eu quero que caia esse tema lá no Enem, porque eu vou tentar usar o máximo que
de coisa que você colocou aqui nessa redação, e que eu achei show de bola. Aí você dá o joinha, você se inscreve, você manda pro seu amiguinho. Você tem um monte, você tá fazendo o Enem, que tem um monte de amigo que vai fazer o Enem. Manda para ele, salva aí para você assistir novamente depois. E daí você dá uma olhada nos links importantes lá na descrição, que podem te ajudar para além desse conteúdo gratuito aqui do YouTube. E para finalizar, citando a frase da grande Cecília Meirelles, há mil maneiras de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu acredito fortemente na minha vocação para a redação, então eu quero colaborar na obra da educação de várias pessoas nesse terreno aqui do YouTube. Espero de verdade que tenha sido produtivo perder tempo da sua vida assistindo esse vídeo. Espero que você volte aqui amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã para acompanhar esse projeto até o final. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço, até mais.